segundo aninho, sejam bem-vindos à nossa aula de ciência dessa semana. Tio Júnior aqui, já estou de volta para aprendermos mais, né? Muito bem, estou muito feliz que você está aí do outro lado da telinha me assistindo para a gente aprender juntinhos aqui hoje na nossa aula, não é verdade? Bem-vindos mais uma vez à nossa aula de ciências. Já prepara todo o material aí, pega o livro de vocês, tá? A gente aprendeu um pouquinho hoje sobre as plantas e o ambiente. Eita! Vamos ver um pouquinho sobre as plantas, né? Do que as plantas precisam para o ambiente, do que o ambiente precisa das plantas, porque um precisa sempre do outro, né? O ambiente precisa das plantas, a planta precisa do ambiente. Então a gente vai estar aprendendo tudo isso na nossa aulinha de hoje. Como a gente também, né? A gente precisa das plantas, às vezes tem plantas que a gente come, né, na salada. Tem plantas que botam frutos que a gente come, não é? A gente também precisa do ambiente, né? Do ar do ambiente, a gente precisa da água. Então, sempre uma coisa está precisando da outra, né? Intercalando uma coisa com a outra. Então, é isso que a gente vai ver na nossa aulinha de hoje. Vou colocar aqui a nossa primeira página, que é a página 81, tá? Abre todo mundo aí na página 81 do nosso livro, para que vocês acompanhem tudo com o tio Júnior, tá certo? Combinado? Muito bem. Ó, nós temos aí as plantas e o ambiente. Nós temos aí o que, minha gente? Uma lagarta, né? Comendo um pedaço da folha. Não é isso que vocês estão conseguindo ver aí? Então, qual é a importância da planta para a lagarta? Ou seja, a planta ela está servindo de alimento para a lagarta. Né? Ela está comendo aí o pedaço da folha. Então, né, a planta é muito importante aí para esse serzinho, né, que é a lagarta, que ela precisa se alimentar para sobreviver. Então é a folha que está dando aí esse alimento para que ela se alimente e fique fortinha também, como a gente também se alimenta para ficar fortinho, não é? Isso mesmo, segundo ano. Parabéns para você, viu? Olha só. Então, com que finalidade o ser humano geralmente planta tomateiros? Então, geralmente a gente planta para comer, para fazer salada, para vender, não é? Aí nós temos um pé de tomateiro, né? Uma folha de tomateiro, que é o que a lagarta está comendo. Tá? E nós temos uma relação muito grande com o tomateiro, nós seres humanos também, porque a gente planta o tomate, né? A verdura, a gente planta várias coisas, verduras, frutas. Então a gente planta o tomate às vezes para vender na feira, para ganhar din-din. Às vezes a gente planta o tomate para nos alimentarmos, né? Porque com o tomate a gente consegue fazer vários pratos, várias comidas, não é? Precisa do tomate, ele é muito essencial para a gente. Não é? Muito bem. Olha só. Na página 82, vamos assim, ó. As plantas e os demais componentes do ambiente. Né? As plantas, né? Vamos entender aí como elas precisam dos demais componentes do ambiente. Quais são os demais componentes do ambiente, crianças? Responde aí para o tio Júnior que eu quero ouvir. Nós temos o ar, nós temos a água, né? Os animais, os seres humanos. Então, o nosso ambiente ele é repleto de componentes. Nós temos o solo. Então, ó, para um trabalho da escola, Ana Carolina recortou de revistas antigas imagens que apresentavam plantas. Vejam a seguir. Na letrinha A, nós temos aí, né, uma árpia. Na letrinha B, nós temos aí uma planta que é chamada chifre de veado, certo? Na letrinha C, nós temos aí também uma criança comendo, né, um tipo de verdura, né? E na letrinha D, nós temos aí uma paisagem bem linda, né? Uma paisagem bem bonita. Agora diz o seguinte, a gente vai observar todas essas 4 imagens aí. Mais uma vez, olha todo mundo para essas 4 imagens, observe o que cada uma tem, para que a gente responda agora o item número 1. Diz o seguinte, agora ajude a Ana Carolina a colar as imagens no espaço adequado. Para isso, escreva em cada espaço
a letra da imagem correspondente. Nossa, vamos lá. Diz o seguinte: muitos seres vivos se alimentam de partes de plantas. Então, qual dessas 4 imagens aí? Qual é o ser vivo que está se alimentando de partes de planta? É a garotinha, né? Os seres vivos. Ela é um ser vivo, claro. Ela é um ser humano. Ela tem vida. E ela se alimenta de partes de planta na salada. Então, ó, vamos colocar aí, né? A garotinha. Qual é a letra da imagem da garotinha? Letrinha C. Então, vamos colocar aqui a letrinha C. Na outra diz o seguinte: alguns animais se abrigam em certas plantas. E aí? Qual é o animal que está morando aí numa planta? É o animalzinho da letrinha A, gente, a árpia. Agora vocês irão responder, tá? Algumas plantas se fixam em outras plantas. Então, qual é a planta que está aí em cima de outra planta? É a letra B ou a letra D? E a outra é o seguinte: as plantas protegem o solo contra a ação das chuvas, não é? Impedindo que as gotículas de água caiam diretamente sobre o solo e arrastem parte dele. Ou seja, as plantas, né, o capim, ele ajuda. Quando a chuva cai, as gotas da chuva caem primeiro no capim para depois descer para o solo. Isso ajuda, porque se não tiver nenhuma plantação, a chuva vai bater na terra, ali no solo, e vai fazer buracos. Então, onde é que está mostrando aí uma paisagem cheia de pasto de capim? É a letra B ou letra C? Tá? Aí vocês vão colocar aqui as letrinhas correspondentes a cada frase que o tio lê, tá bom? Agora, avançando para a página 83, ó, observando as imagens da página anterior, você acha que as plantas interagem com o ambiente e com os outros seres vivos? E aí, faço essa pergunta para você. Então, ó, ao responder a questão acima, você deve ter percebido que as plantas se relacionam entre si, com o ambiente e com outros seres vivos de diferentes maneiras. Percebam que elas se relacionam entre si. Por quê? Porque uma planta pode nascer em cima de outra planta, não é? Elas se relacionam também com o ambiente. Por quê? Porque as plantas elas podem fazer sombra, não é? Elas podem impedir que a chuva derrape, crie buracos no solo, tá? E as plantas também se envolvem, né, se interagem com outros seres vivos, como a gente que comemos plantas, então precisamos das plantas também, porque algumas plantas que a gente come, elas contêm alguns nutrientes que o nosso corpo precisa para se desenvolver. Ah, tio, a gente come planta? Comemos. Alface é planta, couve é planta, tá? Então, as plantas são essenciais para o ambiente e para a vida na Terra. Elas se relacionam com outros seres vivos de diferentes maneiras. Nessas relações, as plantas podem servir de alimento, não é? Viu lá a lagarta comendo as folhas das plantas? Então, está servindo de alimento. Viu lá na imagem anterior a garotinha comendo ali um brócolis? Também é planta. Então, serve de alimento. As plantas também servem de abrigo, ou seja, alguns animais moram dentro das plantas, né? Principalmente algumas aves, tá? E também serve de abrigo e de suporte para outros seres vivos. Proteger o solo das chuvas e do sol, né? Além de interferir em algumas características do ambiente, tá? Ou seja, no local que tem mais plantas, no local que tenha mais árvores, né? Aquele ambiente ele vai ser um ambiente mais fresco, vai ser um ambiente mais agradável, tá? Vá para uma cidade que só tem carro, só tem moto, não tem nenhuma árvore. Claro que aquele local vai ser super quente. Então as plantas também elas interferem no ambiente, tá?
Muito importante a gente também saber sobre isso. Olha só. Então, ó, durante a produção de seu próprio alimento, as plantas liberam gás oxigênio na atmosfera. Esse gás é essencial para a respiração da maioria dos seres vivos, principalmente de nós, seres humanos. Ou seja, as plantas, elas liberam gás oxigênio por meio de suas folhas, tá? Então, sempre que tem muita árvore, muitas plantas, a gente vai respirar aquele ar puro, aquele ar bom, tá? Não é aquele ar que quando a gente está dentro da cidade que é fumaça de carro, poluição de cerâmicas, tá? É diferente. A presença de plantas torna os ambientes mais úmidos, ou seja, mais frescos, né? E auxilia na ocorrência de chuvas. Então, quanto mais árvores tiver naquele ambiente, mais a gente vai ter a presença de chuva. E isso é bom para que a gente não tenha grandes estiagens, para que a gente não tenha grandes dias, muitos dias de seca, animais morrendo sem água para beber. Não é isso que acontece muitas das vezes? É. E por quê, né? Quanto mais árvores tem, a gente tem a presença de chuva. Porque as plantas, elas liberam vapor de água no ambiente. Ou seja, as plantas, elas sugam a água que está no solo. E essa água vai para as folhas. E aí elas liberam essa água pelas folhas para esse ambiente. Então, o ambiente ele vai estar um ambiente mais fresco, mais agradável. Tá? Muito interessante, não é? Sobre essa parte, muito mesmo. Então, a sombra das plantas ajuda a manter o solo úmido. Ou seja, né? Se não tiver nenhuma planta, vai ser aquele sol mesmo, torando, né? Quando a gente está caminhando, indo para a escola, então indo para casa de alguém, a gente sempre procura uma fresquinha, uma sombra, porque para andar no sol o tempo todo, né? A gente pode até se prejudicar a nossa saúde, né? Então, agora, na página 84, fala sobre as plantas e os seres humanos. Leia os poemas abaixo. Vamos ler esses poemas comigo. Ó. O limão. Agora preste atenção. Se a vida for um limão, em um copo de água, natural, fria ou gelada, põe açúcar a gosto para não ter desgosto. E sinta a vida mudada, de limão para limonada. Fruta familiar. De todas as frutas, a mais caseira é a banana. Sempre em cacho, sempre em penca, sempre em família. Tá? Bem interessante, não é? Então, ó, para que geralmente utilizamos as frutas citadas nos poemas? O limão, geralmente a gente utiliza para fazer suco, não é? Já a banana a gente utiliza para fazer vitamina de banana, né? Então, ó, as plantas citadas nos poemas acima podem ser consumidas pelo ser humano. No entanto, as plantas não participam apenas da nossa alimentação, né? Elas fazem parte também do nosso cotidiano do ser humano e são utilizadas de diferentes maneiras, inclusive na construção de alguns tipos de moradia, tá? Então as plantas, né, as raízes, o caule, os galhos dessas plantas, das árvores, às vezes são retiradas para fazer casas, não é? Olha só aqui, madeira, né, tirada de árvores para fazer a casa. Olha só o telhado totalmente feito de palhas, de coqueiro. Então são retirados das plantas, né? As plantas não servem só para comer, servem para muita coisa. Na página 85, para a gente finalizar, ó, diz o seguinte: provavelmente você deve ter percebido que as plantas estão presentes em diversas situações do nosso dia a dia, né? Serve para a gente comer, para a gente construir casas, para fazer sombra, né? Um monte de coisa. Então, as plantas também servem para a fabricação de alguns produtos. Pode-se aproveitar a planta inteira ou parte dela, ou substâncias que ela produz. No caso aí do látex, o látex é extraído do caule da seringueira. E o que a gente faz com esse látex que é tirado do caule da seringueira? Que é esse líquido aqui, ó.
a gente faz borracha com ele. Gente, através de um líquido tirado de uma seringueira, que é um tipo de árvore, planta, né? Esse líquido que é tirado do caule da seringueira, a gente produz as borrachas, né? Borracha que a gente apaga quando está escrevendo, borracha que está nos pneus dos carros, borracha que a gente encontra em quase tudo que a gente vê no nosso dia a dia. Temos também o óleo de soja, né, que é obtido a partir da semente da soja. A soja também é um tipo de planta, né? E ela produz uma fruta, né? E dessa fruta é feita aí o óleo, né? O óleo que a gente cozinha, o óleo que a gente frita a carne. E a madeira também é retirada do caule de árvores, como o angelim, que é uma árvore enorme. A gente também utiliza para a criação de cadeiras, de mesas, de móveis, cama, guarda-roupa, né? Tudo que tem madeira. Então, as plantas são essenciais para a nossa vida. Não é isso? Muito obrigado pela sua participação aqui. Mais uma aula com o tio Júnior. Vamos agora os livrinhos, né? Caso vocês já fizeram tudo, tá? Acompanharam tudo aí bem bonitinho? Espero que sim, tá? Então, ó, um beijo e até a nossa próxima aula. Com fé em Deus, não é? Aguardo você na próxima semana. Tchau!